Olá, amados e queridos do Pai, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Deus é maravilhoso e Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele é Deus, né, queridos? Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é príncipe da paz. Semana contra a inveja. Eu entendo que a inveja é um sentimento ruim, obviamente, né? E hoje nós vamos esmiuçar um pouquinho essa pequena palavra, onde ela traz grandes estragos. Gálatas 5:19-21. Ora, as obras da carne são manifestadas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúme, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes. Estas a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É engraçado, né, a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas acham que a inveja não é nada. Quem tem o sentimento, a gente sabe que é um sentimento de tristeza, de desconforto diante do bem do outro, e ela é acompanhada de desejos de possuir o que o outro tem. No campo espiritual, é uma obra da carne. No sintoma da alma, é que perdeu o quê? O contentamento em Deus. E é um espelho quebrado da comparação, sabe? Eu estive ministrando sobre isso, o que ela pode causar, né? Rompimentos, relacionamentos, amizades genuínas, contaminações emocionais, espiritual, levando à murmuração, à ingratidão, distanciamento da presença de Deus por resistir à humanidade, prisão interior, a alma fica inquieta, insatisfeita e sem paz. E outra, cegueira espiritual, tornando a pessoa ela incapaz de ver o que ela possui ou o que ela pode fazer. Esses são os sintomas que pode sim causar em uma pessoa. E o que causa a inveja em alguém? A falta de identidade espiritual consolidada, ela causa feridas antigas de rejeição, comparação, falta de validação, desejo de controle, o reconhecimento, a falta de contentamento com o próprio processo e o espírito competitivo, sabe? Sabe aquele orgulho escondidinho, velado? Pois é. Quais são os sintomas da inveja, pastora? Além de saber o que ela pode causar e o que causa a inveja em alguém. Quais são os sintomas dela? Constante comparação, uma sensação de inferioridade, dificuldade de celebrar o sucesso dos outros, falas sutis, de desdém, ironia, desejo de superar o outro em vez de crescer consigo mesmo. Olhar crítico, espírito de competição, murmuração interna, uma sensação de injustiça, sabe? Aquele você se vitimiza e diz não, enfim. Como eu posso saber se é inveja dentro de mim, pastora? Quando eu me alegro verdadeiramente com a conquista do outro, ou desfaço a sua dor inferior? A sua dor interior, corrigindo aqui. Vamos lá.
Eu celebro os caminhos de Deus na vida dos outros ou questiono por que Ele não faz o mesmo comigo? Interessante, querido, sabe por quê? Porque quando esse sentimento, ele nos expõe, eu digo nos expõe, não é que, de certa forma, a pessoa que tem o sentimento, como já foi dito aqui, que a inveja é listada entre as obras da carne, e são manifestações claras do pecado da natureza humana caída, né? Paulo, ele alerta que aqueles que praticam tais coisas, incluindo a inveja, não herdarão a Deus, não herdarão o reino de Deus. Porque a inveja, ela destrói a comunhão. Ela afasta as pessoas da vida espiritual abundante. O efeito da inveja na vida de uma pessoa é estrago. Traz consequências físicas, emocionais e espirituais negativas. O Provérbios 14:30 diz que o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Vou dizer algo aqui, testemunho próprio. A minha mãe, ela era uma mulher muito esforçada e tudo que ela pegava para fazer, ela conseguia. Mesmo ela sem ter experiência. Eu acredito que graças a Deus, essa magnífica certeza de conquista, de ter esse temperamento, isso eu tenho, graças a Deus. Eu tenho uma sobrinha também que é assim. E tudo que a gente pega para fazer, a gente dá certo, a gente vai lá, a gente consegue. Porque a gente faz com amor, dedicação. E minha mãe foi uma grande vítima da inveja. Isso é muito sério. Minha mãe morreu com muitas dores no corpo, até um certo momento, quando o Alzheimer já tinha tomado conta do corpo. Até então, ela já não sabia mais quem era, o que fazia. Eu acredito que ali a doença da artrite, reumatoide, enfim, ali ela estagnou. Mas minha mãe sofria muito. Tudo que ela ia fazer tinha perseguição. E foi uma época tão forte na vida dela que ela sentia que ela às vezes... isso é muito sério, tá, gente? É muito sério isso que eu tô falando pra vocês. De tanto que ela sofria a perseguição, questão de namorados, questão de... tudo isso. Quando a gente não tem a Cristo, é muito difícil. Jesus nos ensinou o que contamina as pessoas vem do coração. Marcos 7:20. E a inveja é uma das atitudes do coração que geram maus frutos, como a imoralidade, o ódio, o orgulho. Então, o combate à inveja começa pela transformação interior, pela graça, pelo Espírito Santo. A raiz da inveja é uma questão do coração. Comparação, sabe? Entre a inveja e o outro pecado das obras da carne. Testemunhos, exemplos bíblicos de personagens que lidaram com a inveja, como Caim, Saul, entre outros. Eu vou citar aqui. O efeito psicossomático da inveja é o contraste entre a vida no espírito e as obras da carne. Passagens correlatadas, né? Para ampliar melhor a compreensão de todos aqui, é quando você tem o chamado, mas você não se arrepende, para que a transformação, o Espírito Santo possa trabalhar em você. E aí, sabe, você começa a desejar. Eu nunca fui assim, de querer o que é do outro, porque eu sempre tive um sentimento de que o que Deus tem para mim, para minha vida, corrigindo aqui, para minha vida é muito maior. E eu não viso aquilo que o outro tem ou deixar de ter, não. Eu posso questionar, é diferente. Questionar, porque existem casos que a gente precisa analisar.
perguntar para Deus. Não é porque o outro tem que eu não tenho. É porque não chegou a minha hora. Queridos, a importância de tudo isso é você trabalhar dentro de você. É você entender o que Deus tem na sua vida. O que Ele tem para a tua vida. Para você não ficar querendo o que é do outro. Observando o que o outro tem. Uma vez, eu na época de missionária, eu fui muito chamada para trazer a palavra. E ai, Jesus. E eu sempre gostava de levar alguém, uma pastora, alguém que estivesse ali comigo para me ajudar de alguma forma. Seria uma pessoa que estaria me ajudando, por ser pastora, por me ajudar. Queridos, quando Deus tem algo para você, é com você. Ele não vai chamar o vizinho. Ele não vai chamar a tua mãe, teu pai. É com você. E eu sempre falava para minha mãe, né? Mãe, vai para a igreja. Isso não é bom. E quando ela ia, eu vi os grilhões se quebrarem. A inveja espiritual é uma adoração contaminada. É um remorso versus arrependimento, sabe? Sabe quando você tem aquele ato de unção, mas aí você não faz a oração de renúncia? Pois é. O ato de unção, ele é diferente quando você não tem arrependimento. Queridos, então o Senhor disse a Caim, por que ainda está irado? E por que se transtornou o teu rosto? Gênesis 4, 6 e 7. O Senhor, Ele nos revela no livro de Gênesis a raiz da inveja. Lá no início, é como está nos tempos de hoje. Tem pessoas doentes, acamadas. Ah, pastora, mas isso não é justo, fulano ora tanto, mas ele tem que aprender a combater as suas guerras, tá? São guerras pessoais. Não são guerras internas, são guerras entre a carne, muitas vezes, e o espírito. E a gente tem que aprender o quê? A combater da forma certa. Tem guerras que eu não posso entrar. Tem pessoas até chateadas comigo às vezes porque eu não oro. Eu não oro mesmo, gente. Se Deus não está mandando eu orar, eu não vou orar. Eu vou orar pela minha vontade, desfazendo então a vontade do meu Pai? Não, gente. Mas a palavra diz que é para orar, carregar a cruz uns dos outros. Sim. Eu apresento a pessoa. Mas eu entrar na guerra sem o Pai mandar, sem Ele ordenar, porque uma coisa é Deus permitir e outra é Deus ordenar. Sara, quando ela foi lá e pediu para Agar se deitar com Abraão, Deus não ordenou, mas Ele permitiu. Assim são as nossas escolhas. Domingo tem uma pregação aí, tá? Sobre a emoção e a razão. Nós aprendemos que Abel, ele entregou do melhor da gordura das primícias com o coração quebrantado. Já Caim entregou o quê? Qualquer coisa sem honra, sem verdade, e ainda assim esperava reconhecimento. Ei, quem é você? Esse é o retrato da inveja espiritual. Queremos que Deus aceite aquilo que não nasce do arrependimento genuíno. Queremos aplausos sem entrega verdadeira. Porque a inveja, ela começa no lugar secreto. Sabe, ela fica escondidinha. O inimigo vai plantando aquela sementinha. Olha, ela fez, mas você não fez. Olha, ela tem, mas você não tem. Então, quando eu entrava na casa das pessoas, sempre para orar, quando eu era missionária, mais de 16 anos atrás. E como pastor, eu tenho quase 17 por aí. Aí a pastora fulana olhava e falava assim, nossa, mas fulano tem isso.
Nossa, mas eu quero. Eu falei, irmã, deixa eu falar uma coisa para a irmã. Na nossa vida, nós temos que aprender que para tudo há um tempo. Se a gente estiver disposto a pagar o preço que o outro pagou em obediência, o Senhor, em sua misericórdia, Ele não condena Caim imediatamente. Ele se aproxima, Ele fala, Ele adverte. Se fizer o bem, será o quê? Aceito. Isso nos mostra que havia chance de arrependimento. Caim poderia sim ter mudado a atitude do coração. Também isso nos alerta. Mas ele escolheu o quê? Alimentar a ira, a inveja. Assim também, muitas vezes somos nós. Nos ressentimentos do favor de Deus, que Ele derrama sobre alguém, sem você perceber, aquilo não é sobre você, mas é sobre o outro. E aí o olhar de Caim cai. Aleluias. Quem está vendo aqui meu olhar? Eu não sei fazer muito. O rosto dele se transforma. Porque a inveja, ela tem o poder de mudar até a fisionomia, de distorcer a visão. Eu já tive momentos em que, graças a Deus, todas as áreas que eu trabalhei, eu não repercuti à medida que eu achava que eu poderia. Mas o Senhor me arrancou para que eu não viesse a fazer a minha vontade, mas sim a dele. Não que eu estivesse em desobediência, mas que a vontade dele é melhor que a minha. A carne, se você não dominar, ela te domina. Se não confessarmos, ela nos consome. Caim deixou de dominar e foi dominado. Assim, a inveja o levou ao primeiro assassinato da história. A adoração contaminada se transforma em sangue derramado. Esse texto, ele ensina o quê? Que o verdadeiro problema da inveja não está lá fora, mas está dentro de nós. Não é sobre Abel, é sobre o outro, é sobre o que ainda não morreu dentro de você. Arrabasto de carne. Porque a inveja, ela denuncia a ausência de contentamento. Ela revela que não entendemos o tempo e a porção que Deus nos deu. Hoje, o Espírito Santo nos chama para olhar para dentro, para expor o Caim escondidinho, para rasgar a alma e admitir, Senhor, ainda sinto dor quando o outro prospera. Ainda sinto raiva quando o outro é conhecido. Ainda sinto ciúmes quando alguém recebe o que eu queria. Esse é o momento de deixar o remorso e abraçar o verdadeiro arrependimento. O remorso chora pela consequência, mas o arrependimento se curva diante de Deus. Permite ser transformado, porque Deus, ele não rejeitou Caim por causa da oferta, mas por causa do coração. E ele também não rejeita você hoje. Há perdão, a cura, a libertação, porque o Senhor está dizendo, se fizer o bem, está aceito. A inveja, ela não precisa ser o fim da sua história, porque o pecado, ele não precisa te dominar. Em Cristo há vitória, porque o sangue de Jesus fala mais alto que o sangue de Abel. Enquanto o sangue de Abel chamava por vingança, o sangue de Cristo clamava por misericórdia. Esse sangue, ele tem poder, queridos, para apagar as marcas da inveja, para transformar a adoração contaminada em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Hoje é dia de renúncia, hoje é dia de arrancar essa raiz que teme ficar aí dentro, se torne um fruto, aleluias, doce e não um fruto amargo, porque hoje é dia de você expor o seu coração. Hoje é dia de você permitir que a luz de Deus revele aquilo que você tentou esconder. Porque onde a luz da inveja
ela perde a força. Queridos, arrependimento, é o arrependimento. Senhor, me perdoa, porque até aqui eu fiz, mas eu não aceito. Aleluias. Repita comigo: Deus, eu não aceito. Quando o arrependimento, a graça de Deus se manifesta. Vamos orar? Glorioso e eterno, maravilhoso, nesta hora, eu me coloco diante da tua presença em humildade e sinceridade. Eu reconheço que muitas vezes deixei o meu coração ser contaminado, sim. Sentimentos que não vêm do Senhor. Mas nesta hora eu confesso, Senhor, se já me comparei ou não lembro, está no meu subconsciente a vida do outro, se já olhei para aquilo que o outro tem e questionei dentro de mim. Senhor, torna a minha memória agora, porque hoje o Espírito Santo, eu não quero esconder, que eu não quero mais maquiar, eu não quero mais negar, eu não quero mais expor como Caim foi exposto diante do Senhor. Mostra-me, Senhor, mostra o que precisa morrer dentro de mim. Mostra-me, Senhor, o que precisa morrer para que a tua bênção possa entrar no meu coração, possa se manifestar fisicamente, porque há promessas para que eu possa receber. Mostra o que está escondido na sombra do meu coração, Pai amado. Tira de mim toda a raiz da inveja, todo o sentimento e tudo, Senhor, que me faz viver vítima desse sentimento. Arranca das pessoas que olham, que desejam, Senhor. Liberta, Senhor, porque o meu coração, ele não é o de Caim, endurecido, resistente, fechado, mas é um coração que quer adorar, um coração que não se contamina, um coração quebrantado. Eu não quero trazer, Senhor, ao teu altar qualquer coisa, eu quero trazer o meu melhor, eu quero entregar, eu não apenas em palavras, mas em vida, em lágrimas, em entrega verdadeira. Perdoa, Senhor, quando eu me entristeci por ver, Senhor, outras pessoas sendo abençoadas. Perdoa quando eu murmurei, quando eu questionei o teu tempo, quando eu duvidei do teu cuidado. Senhor, vai lavando-me com teu sangue, Jesus. Me lava, fala o teu sangue que fala mais alto que o de Abel. Sangue que não perde, Senhor. O sangue que não pede vingança, mas oferece misericórdia. Me liberta, Senhor, de todo remorso e me conduz ao arrependimento verdadeiro, porque eu não quero ser escravo do pecado. Senhor, abre esta porta pelo teu Espírito Santo para que eu possa, Senhor, dominar as minhas fraquezas e transformá-la em obediência. Me dê, Senhor, a graça de me alegrar com os que se alegram, para honrar o outro sem medo de perder, para comprometer, Senhor, para compreender e me comprometer contigo. Em ti há lugar. Em ti há lugar para todos. E eu recebo hoje a tua advertência como amor e não como condenação. Eu tomo a decisão de renunciar todas as comparações, todo sentimento. Eu declaro que o meu coração é terra fértil para o bem e que as minhas mãos estão limpas. A minha oferta será sincera. E declaro que eu não serei dominada pelo pecado, mas serei guiado pelo teu Espírito Santo. E que eu não vou carregar marcas de amargura, mas de frutos de contentamento. Porque hoje, diante de ti, eu mato Caim dentro de mim. Porque hoje eu declaro que eu sou livre para adorar, para receber as bênçãos do Senhor. Livre para viver em gratidão, para caminhar em paz, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, que forte! Meu Deus, o Senhor me revela aqui, o Espírito Santo de Deus me revela que tem pessoas que estão ouvindo esse áudio agora, que estão com sua alma endurecida, mas o Senhor manda te dizer: arranca cada espinho dela, porque o Senhor vai raspar essa ferida.
O Senhor manda te dizer, mulher, homem de Deus, há um tempo para todas as coisas. E o Senhor quer derramar as promessas que Ele te prometeu. Mas arranca nesse momento todo sentimento que não pertence a ti. Tudo que foi engolido, coloca para fora agora, vomita. Em nome de Jesus, você não é escravo do pecado, porque Deus tem algo muito maior do que o que você está carregando. Arranca, mata esse Caim hoje dentro de você, porque hoje o Senhor quer que você declare que você é livre para adorar, mas em arrependimento, em verdade. Seja livre para caminhar em paz. Amém? Que esse ato profético possa, em nome de Jesus, trazer para a tua vida grandes porções dobradas. Deus abençoe e até amanhã.